Estamos de volta e a gente fala agora de saúde e estética. Uma estimativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica aponta que o Brasil deve realizar mais de 2 milhões de procedimentos até o final deste ano. Mas quais são os cuidados necessários antes, durante e depois da cirurgia plástica? Quem explica pra gente é o médico Guilherme Vantini. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre cirurgia plástica. Que é o auge, né? Muita gente procurando aí as cirurgias, inclusive esse número, né, de cirurgias que está previsto para esse ano chama muita atenção, é muito alto, né? Em geral, são cirurgias estéticas ou voltadas para a saúde? Na maioria das vezes, a procura é por cirurgias com finalidades estéticas, né? Dentre elas, principalmente as relacionadas às cirurgias do contorno corporal. Entenda-se, quando eu falo de contorno corporal, as cirurgias de lipoaspiração, lipoabdominoplastia, abdominoplastia e cirurgias mamárias. Então, essas realmente são as cirurgias mais buscadas pelas pacientes. E lembrando que é importante salientar que o público masculino cada vez mais está procurando procedimentos estéticos também voltados a essa cirurgia de contorno corporal. Lipo de alta definição, lipo HD, cirurgias de redução das mamas, no caso do homem, a ginecomastia, que muitos homens podem ter isso, e ter uma implicação em relação ao sua autoestima, né, e se incomodar. Então isso também é um público que está cada vez mais crescendo e buscando cirurgia plástica. No caso, por exemplo, das cirurgias de saúde, né, por questões de saúde, quais seriam essas cirurgias que são indicadas, né? Geralmente cirurgias relacionadas a neoplasias, câncer, né? Então a gente vai falar de câncer de pele, que é o câncer mais incidente que nós temos devido à radiação solar, nós estamos num país tropical, então são cirurgias que realmente são acometimentos, né, são patologias, câncer de pele, que são frequentes nos pacientes, então eles vêm até o consultório para fazer então uma consulta, uma avaliação para a gente fazer essa cirurgia de retirada do câncer e também cirurgias de reconstrução mamária, por exemplo, uma mastectomia também oriunda de câncer mamário. Então, são cirurgias relacionadas à saúde que são mais buscadas por parte das pacientes. Muito bem. Em relação à harmonização facial, né? Quando que ela é indicada? Porque a gente tem essa impressão de que após esse tipo de cirurgia, todo mundo fica igual, né, depois que faz esse procedimento, com a mesma face, né? Eu acho que o principal de tudo é passar por uma avaliação médica, né? Então, a avaliação com um profissional capacitado, que ele sim vai ter as condições de indicar qual que é o melhor terapia no seu caso. Então, a gente tem vários produtos, toxinas botulínicas, preenchedores, radiés, laser de CO2, Utera, ou seja, para cada caso tem as suas indicações. E eu acho que a gente tem que ter cuidado em relação a excessos. Então, muitas vezes o paciente ele não sabe o que fez. E ela vai muito no consultório porque uma amiga fez, uma conhecida, alguém famoso que fez. E aí eu acho que é interessante a avaliação de um profissional, porque eu tenho formatos faciais diferentes. Então, as indicações vão ser individualizadas para evitar justamente essa desarmonização que ninguém quer. Então, acho que o primeiro passo para quem está pensando, às vezes, numa cirurgia plástica é esse autoconhecimento, é saber realmente da necessidade daquela cirurgia para si. Sim, eu acho que tem que partir do princípio do paciente se incomodar. E algo que incomoda, quero fazer um procedimento. Até que ponto a gente consegue realmente assistir essas expectativas da paciente? Então a gente tem que fazer essa consulta médica com o propósito de orientar o paciente e falar sobre algumas limitações. Muito que a gente vê hoje em dia conhecido ou alguém famoso que fez alguma cirurgia ou outra, e o importante, as indicações são individualizadas. Cada paciente tem um contorno corporal, tem uma indicação precisa do procedimento a ser feito, seja na cosmiatria, seja na cirurgia com finalidade estética, principalmente contorno corporal, que é a que a gente acaba mais fazendo. E qualquer cirurgia plástica oferece risco ou existe alguma cirurgia aí que é um pouco mais arriscada do que outra? Vai depender do porte cirúrgico, das condições clínicas do paciente. Por isso que eu bato bem na tecla da avaliação, da anamnese, né? Para avaliar realmente riscos, comorbidades que eventualmente esse paciente possa vir a ter, e o porte cirúrgico, se é um porte pequeno, médio ou grande, as comorbidades que esse paciente tem. Um exemplo de uma paciente que está buscando uma lipo de alta definição, lipo HD, são todos os pacientes que têm indicações de realizar esse procedimento? Não. Então, a cirurgia de contorno corporal, isso é muito importante frisar, ela não é para emagrecimento, ela é para contorno corporal. Logo, se o paciente está numa condição de obesidade, perca esse peso. Se ele tem doenças de base, como pressão alta, diabetes, vamos melhorar, passar com um profissional capacitado para isso e melhorar as condições clínicas, cessar
tabagismo, caso o paciente fume, ter uma prática de esportes, realização de atividades físicas, uma alimentação mais balanceada, tudo isso a gente vai melhorar as condições clínicas do paciente e, consequentemente, levar ele no melhor momento para a realização da cirurgia, e aí, assim, a gente consegue ter um maior sucesso. Ou seja, tem esse antes que o paciente precisa prestar atenção, e aí tem o durante e o depois também, que é fundamental nesse processo cirúrgico, né? Com certeza. Eu acredito que a cirurgia plástica, ela é feita dessas 3 partes. Então, tanto a etapa pré-operatória, que é preparar bem esse paciente com avaliação clínica, com exames complementares que a gente vai fazer, passar com profissionais competentes e necessários para realizar a cirurgia plástica, porque a gente visa a realização da cirurgia com segurança, cirurgia segura. Então, isso é muito importante. E, claro, aonde vai ser feita essa cirurgia? O hospital, as condições que o paciente vai estar naquele momento da realização do procedimento cirúrgico. Então, eu utilizo hoje, nas minhas lipoaspirações, tecnologia para justamente dar maior segurança para o paciente e também um melhor resultado. Então, diminuindo o sangramento no intraoperatório, auxiliando também numa maior retração da pele, diminuindo a formação de fibroses no pós-operatório. Então, eu utilizo o Vaser nas minhas cirurgias de lipoaspiração e isso, claro, junto a um pré-operatório bem feito, um intraoperatório adequado e o pós-operatório, o segmento, isso é muito importante o paciente ter em mente que é necessário esse acompanhamento e segmento e seguir as orientações do seu profissional para que a gente tenha sucesso. É isso, né? Cirurgia não resolve tudo, a gente tem que ter esse cuidado, né, doutor? Com certeza. Obrigada, viu, pelas informações, foi um prazer, até a próxima, Eu viu? que agradeço a oportunidade, um excelente final de semana para todos. Valeu.